Olá, meus amigos. Meu nome é Luiz Antonic, eu sou professor universitário e estou apresentando um curso de avaliação pericial. Já estamos na terceira aula. Se você não viu as duas aulas anteriores, não deixe de assistir, porque senão você vai ficar completamente perdido. Essa aula de hoje nós vamos falar sobre balanço de determinação. É claro que nós estamos falando do método de avaliação contábil ou judicial, e que é um método de avaliação onde você tem conflito, onde existe disputa. Só para a gente recuperar aqui a nossa conversa, aí você sabe, uma empresa, isso aqui está bem explicadinho na aula 1 e na aula 2, uma empresa vale o seu patrimônio líquido. Então, se ela tem haveres de 100, se ela deve 60, sobra quanto? Sobra 40. O que é esse 40? Esse 40 é o patrimônio líquido, então o valor de uma empresa, do ponto de vista contábil, está no patrimônio líquido. A gente também já sabe, nós aprendemos isso na aula 1 e na aula 2, que não há diferença entre o balanço patrimonial e o balanço especial. Eles são gêmeos, eles são exatamente iguais. A única coisa que difere um do outro é a data, porque esse aqui ele tem uma data certa para ser apurado, o que é o final do exercício. Ou nas companhias abertas, ele deve ser apurado no trimestre. E aqui o balanço especial, ele não tem data para ser apurado. O juiz mandou, a gente fecha o balanço. Faleceu um sócio, a gente fecha o balanço. Um sócio quer se retirar da empresa, a gente fecha o balanço. Quer entrar um novo sócio, a gente fecha o balanço. Então, o balanço especial é um balanço patrimonial que é feito fora da data, numa data especial, qualquer que seja. Então, agora vamos ver o que é o balanço de determinação. O balanço de determinação, ele é um balanço especial que foi ajustado por um perito a preço de mercado. Olha, eu falei perito, não falei contador. Por quê? Porque aqui é um contador que faz e aqui é um contador que faz. Já um balanço de determinação não necessariamente é feito por um contador. Então, ele vai pegar todas as contas do ativo e do passivo, esse perito, e vai revisar uma por uma e ver se o valor que ela está contabilizado corresponde efetivamente ao valor do mercado. Veja esse exemplo que eu dei aqui, ó. Esse terreno aqui que pertence à empresa e ele está contabilizado por 230 mil, que é o valor de aquisição desse terreno lindo, maravilhoso, que você está vendo aqui. No entanto, depois que o perito passou a avaliação, o perito constatou que esse terreno vale 1.100.000. Puxa vida, olha só. Então, o que ele fez? Ele pegou o valor que estava registrado na contabilidade e ele reajustou pelo preço real ou pelo preço de mercado. Então, primeiro, segundo, terceiro, balanço de determinação, o que é? É esse balanço aqui, ó, ajustado a preços de mercado. Ou seja, vou passar todas as contas do balanço, tanto do ativo quanto do passivo, e aí ele vai dar um valor maior ou menor, ajustando esses valores aqui, tá? A preços de mercado. Vamos ver um exemplo rapidinho. Olha só, eu tenho no ativo 20, 10, 40, 30. Aqui eu tenho aqui os 60, banco e fornecedor, e o valor da empresa é 40. Aqui somei tudo isso aqui, deu 100. Muito bem, o balanço está em equilíbrio, 100 aqui, 100 aqui. Mas depois de o perito olhar as contas e examinar todas essas contas, ele achou que o imóvel
não estava subavaliado. Então, o perito falou assim, não, puxa, esse imóvel aqui tem que reajustar. Ele não vale 30, ele vale 100. Então, eu vou colocar mais 70 mil aqui. Veja só, o ativo passou de 100 para 170. Aqui não mexeu, continua nos 40. Quanto é que vale o patrimônio líquido? O patrimônio líquido agora vale 110, ou seja, a diferença entre uma coisa aqui e a outra. Então, o que aconteceu aqui? Nós inserimos uma correção aqui. Então, você tem agora um balanço patrimonial que vale 100, um balanço especial que vale 100, porque os dois são a mesma coisa, só são publicados em data de diferença, e você tem um balanço de determinação cujo valor aumentou 70. Então, por quê? Porque eu fiz ajustes a preços de mercado nesse balanço. Vamos ver um outro exemplo para finalizar essa aula e você vê como que faz isso na prática. Olha só, estou com um balancete na mão. Opa, olha que data estranha aqui, outubro. Mas isso aqui não é sempre feito em dezembro? Meu amigo, o balanço patrimonial é fechado em dezembro. Mas esse balanço aqui, ele é um balanço especial. Faleceu um sócio e nós estamos fazendo uma verificação nele. Tem o circulante, não circulante, total do ativo 930, tem o circulante, patrimônio líquido, total 930, está perfeitamente equilibrado. O que o perito vai fazer? O perito vai fazer? Por que eu não estou chamando de contador? Porque um profissional de nível superior pode fazer essa conta. É claro que quem, para ter validade, assim, me perdoe aqui a má comparação, mas se você pegasse um veterinário para fazer essa conta aqui, diria assim, ficaria deselegante, porque não é muito da área do veterinário fazer isso, mas um economista, um administrador, um engenheiro, principalmente, essas pessoas também podiam fazer essa conta aqui. Então, o que o perito vai fazer? Ele pegou, olha, acrescentou uma coluna de ajustes aqui e ele acrescentou mais uma coluna com o valor ajustado. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai olhar conta por conta, vai examinar detidamente essas contas aqui e vai ver se elas necessitam, tanto no ativo quanto no passivo, de ajustes. Muito bem. Nesse caso aqui, eu dei do exemplo aqui imóveis. Por que eu dei de imóveis? Porque eu queria destacar que determinados bens dentro da empresa, eles só podem ser avaliados não por qualquer perito de nível superior. Por exemplo, como no caso dos imóveis, ele terá que ser avaliado por uma pessoa que tenha certificação do Secov. Então, se o Secov autorizar, a pessoa vai poder avaliar. Então, se você não for autorizado pelo Secov, você, mesmo que você tenha curso superior, você não poderia fazer essa avaliação. Então, ajustei aqui, olha só, o terreno estava contabilizado por 85, eu constatei que ela vale 187, então, ajuste de 102. O imóvel aqui estava contabilizado por 159, eu constatei que ele vale 358, então eu tenho um ajuste de 198, somando os dois ajustes, eu tenho mais 300 mil aqui, o ativo passou para 1.231.000. Aí examinei todas as contas do passivo e achei um problema aqui nos impostos, porque tinha esquecido de colocar uma atualização, então, mais 9 mil aqui, olha, subiu para 51.300, então o circulante, que era de 5.520, subiu para 529. Aonde que vai essa contrapartida aqui? Mais 300 menos 9. Onde que vai? Vai no patrimônio líquido, então eu joguei aqui, ó, 291, esse 291, joguei ele de ajuste aqui,
Coloquei lá, agora o patrimônio líquido, que era 410, subiu para 702, somou um 231, ou seja, ele está em equilíbrio aqui, os dois balanços, agora tanto ativo quanto passivo, estão equilibrados. Então, isso aqui é um balanço de determinação. Ou seja, vou pegar todas as contas do balanço patrimonial ativo e passivo, vou rever uma por uma, passarela por uma peneira, e aí vou fazer os ajustes que eu preciso no ativo e no passivo. Veja só agora o seguinte, eu estou mostrando o balanço especial aqui antes dos ajustes. A empresa, antes desses ajustes a preço de mercado, a empresa valia o seu patrimônio líquido, ou seja, 410 mil. Depois dos ajustes que foram feitos pelo perito, a empresa passou a valer 702 mil. Ótimo! Então, aqui, graças ao trabalho do perito, nós acabamos tendo um valor mais próximo da realidade. Não esqueça que eu falei para você o seguinte: olha, aqui só contador pode fazer isso, aqui só contador pode fazer isso, aqui um perito. Determinados bens que exigirem altíssima especialização, aí vai ter que ser um perito certificado, como é o que eu falei no caso de imóveis, que ele teria que ser certificado pelo Secov. Então, se eu tinha aqui um valor, o total dos ativos da empresa aqui eram 930, puxa vida, agora passaram para 231, fizemos esse ajuste aqui nesse balanço desta empresa. Então, meus amigos, esta aula é isso. Não deixe de ver a aula 1 e a 2 para você não ficar perdido aqui sobre esse assunto, e aguarde a próxima aula, que nós vamos calcular aqui o fundo de comércio. Um abraço. Se você quiser o material, me mande um e-mail e até a próxima aula.